Boa noite, minha irmã, é um prazer estar com você em mais uma edição do nosso programa Fé em Ação. O meu desejo é que a bênção de Deus acompanhe a sua vida, acompanhe a sua família, acompanhe a sua casa, que durante esses minutos que nós vamos estar aqui juntos sejam minutos de bênçãos para a sua vida. Eu quero já iniciar o nosso programa dizendo a vocês que neste final de semana, se Deus permitir, nós estaremos com um evento especial lá na Vila Guarani, onde por misericórdia e bondade de Deus eu estou pastoreando a Igreja de Cristo. Teremos no sábado à noite, no domingo pela manhã e no domingo à noite 3 grandiosas reuniões. Estamos ali celebrando mais um ano de vitória, mais um ano de bênçãos com os nossos jovens. É o nosso Congresso de Jovens neste final de semana, a partir de sábado. Sábado às 7 da noite, domingo às 9 da manhã e domingo às 6 da tarde. Serão 3 grandes reuniões coroadas com a bênção do Senhor, coroadas com a glória do Senhor, que certamente vai encher aquele santuário. Teremos uma música especial que será apresentada nessas reuniões, também a ministração da palavra de Deus. Temos ali o pastor Leidir, que vem lá da cidade de Três Lagoas, no estado do Mato Grosso do Sul, para ministrar a palavra de Deus. E eu tenho convicção que as pessoas que ali estiverem serão alcançadas pela bênção do Senhor nosso Deus. Anote aí o nosso endereço, é Rua Coronel Rodrigues, 441, na zona leste de São Paulo. Esta rua fica mais ou menos na altura dos 5.700 da Avenida Sapopemba. Eu espero você lá, certamente Deus vai abençoar a sua vida neste final de semana. Agora você vai ficar com a ministração da palavra de Deus. E logo no final eu venho com outras preciosas informações. Deus te abençoe. Terceira lição deste manual: ter estabilidade para vencer os tempos de crise. Vamos voltar lá para o Salmo 1. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Terceiro, verso 3: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Eu vou repetir: e tudo quanto fizer prosperará. Querido, escute uma coisa: árvore que tem raízes profundas suporta ventos fortes. Árvore que tem raízes profundas suporta a adversidade. Às vezes os ímpios se apresentam como uma árvore frondosa, como uma árvore verde, como uma árvore viçosa, porém não desfruta da saúde das correntes de águas. Você quer ver? Salmo 37, abra aí comigo, se eu não estiver enganado. Verso 35, diz assim: vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal, mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Tem uma versão deste verso que diz assim: vi um ímpio prepotente expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o
e já não foi encontrado. Aí vem o verso 37. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro deste homem será de paz. A outra versão diz: observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. É o que diz a versão. O homem reto, o homem de paz, ele terá posteridade. Sabe o que isso me faz entender? O justo, o ímpio desaparece assim como chega, mas o justo não desaparece facilmente. Ainda que ele morra, a sua posteridade será preservada. Ainda que ele morra, os seus filhos, a sua descendência será preservada, e o seu nome não será apagado. Se você pode adorar a Deus por isto, levante a sua mão e glorifique ao Senhor. A posteridade do justo viverá por muitos anos. Sabe o que isso quer dizer? Se eu me tornar justo, se eu procurar ser justificado pelo Senhor, a minha descendência dará testemunho de mim. Quando eu morrer, os meus filhos darão testemunho de mim. Quando os meus filhos morrerem, os meus netos darão testemunho de mim. Quando os meus netos morrerem, os meus bisnetos darão testemunho de mim. O justo tem a sua posteridade preservada. Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado e diga: olha, não vai ser fácil apagar o seu nome na terra, meu irmão. Não vai ser fácil apagar a sua história na terra. Pode adorar a Deus, porque a sua história será preservada. Pode adorar a Deus, porque a sua história será lembrada. Pode adorar a Deus, porque as pessoas vão lembrar de você durante muito tempo, como alguém que teve estabilidade para vencer os tempos de crise. Amados, ter paz e ser de paz quando tudo vai bem é fácil. Difícil é ter paz e ser de paz quando as circunstâncias nos são contrárias. Quando tudo vai bem em casa, quando tudo vai bem na sua família, quando tudo vai bem nos seus negócios, quando tudo vai bem nos seus estudos, quando tudo vai bem nas suas finanças, quando tudo vai bem na sua vida espiritual, é fácil ter paz e falar de paz. Difícil é ter tranquilidade na hora da adversidade. Mas eu glorifico a Deus. O salmo é muito claro. É como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Pode soprar o vento que soprar, você terá estabilidade, porque você estará plantado junto a correntes de água. Quarta lição deste manual para o sucesso. Quarta coisa: se você quer ter sucesso, quer ser abençoado, você precisa ser inculpável perante Deus. Verso 4 do Salmo 1: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Ou seja, são diferentes dos citados no verso 3. Verso 5: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Entenda uma coisa: o salmo deixa muito claro que, embora as pessoas estejam se deleitando e triunfando durante o reinado da desordem moral que há no mundo, e aparentemente fora da justiça, todos nós um dia teremos que comparecer perante o Senhor para sermos julgados e avaliados. E eu tenho dito, e vocês são conhecedores disso, que quando se instala o caos,
a situação se torna favorável para todo mundo. Quando o caos está instalado, todo mundo se vê no direito de criticar. E criticar é muito mais fácil do que elogiar. E diga-se de passagem, é muito mais gostoso, né? É melhor falar mal de alguém do que tecer elogios sobre alguém. É melhor falar mal de uma situação do que tecer elogios sobre uma situação. Então, quando se instala o caos, todo mundo fica feliz. Porque a instalação do caos dá a nós o direito de jogar para fora tudo aquilo que a gente pensa. Porque todo mundo fala, todo mundo critica, o caos está instalado. Então eu vou fazer parte do grupo grande de pessoas que critica a instalação do caos, ou que aproveita este momento para jogar para fora aquilo que estava dentro dele. E aí, queridos, quando há essa desordem moral no mundo, e é isso que nós estamos vendo hoje, valores morais já não se pesam mais na balança. Hoje uma vida não custa mais do que R$5. Se mata alguém por R$5, se mata alguém por R$10, se mata alguém por nada, né? Menos ainda do que R$5. A vida não vale mais nada, não tem valor nenhum. As pessoas perderam o valor da vida. As questões morais hoje estão completamente invertidas. Nós vivemos numa sociedade que só chegou aonde chegou por causa de uma grande estrutura chamada família. E hoje esta mesma sociedade que chegou onde chegou por causa desta grande estrutura chamada família, está querendo destruir os valores da família. Está instalada aí a desordem moral. Mas quando nós olhamos para isto, parece que alguém aparentemente está se dando bem. Você pega hoje os programas de televisão, você pega hoje as novelas da televisão, onde apresentam as pessoas, e as mais prósperas, as mais bonitas, as que se dão melhor, são aquelas que vendem a alma para o diabo, são aquelas que roubam, são aquelas que trapaceiam, são aquelas que o homem trai a esposa trai o marido. Parece que quanto mais traição há, mais a pessoa se projeta no cenário social, e a gente fica olhando para isso. Tem quem olha, tem quem gaste tempo, tem quem traz essa desgraça para dentro da sua casa. Tem crente que vem num culto de terça-feira para receber a palavra de Deus, para glorificar ao Senhor, para receber um tempo de santificação, e na quarta-feira coloca o diabo na sala da sua casa, liga lá a televisão para assistir esses reality shows, onde a imoralidade está presente, onde a nudez tem que aparecer em todas as cenas. Hoje, para se vender um produto que nada tem a ver com o corpo humano, para se vender uma peça de automóvel, tem que colocar uma mulher seminua para chamar a atenção. O que tem a ver a peça de automóvel com isso, meu irmão? Mas é a degradação moral da sociedade, e nós trazemos isso para dentro de casa, nós colocamos na frente dos nossos filhos, nós apresentamos isso para a família, e achamos que tudo está bem. Isso é modernidade. Meu querido irmão, nós precisamos ter um pouco de sensibilidade espiritual. Nem tudo que é modernidade traz benefício para a nossa família, traz benefício para a nossa casa. Feche a porta para estas misérias que estão destruindo a sua vida, estão destruindo a sua casa. Feche a porta para estes programas mentirosos que ensinam as pessoas a agir de maneira desonesta. Nós temos a palavra de Deus que nos mostra que o Senhor se agrada daqueles que são honestos e fiéis. Aí sabe o que acontece? Abrimos as portas para esta degradação moral, aceitamos de maneira pacífica esta desordem moral, e aí, quando a gente vai se aproximar de Deus, a nossa mente está pesada, nós estamos com peso na nossa consciência,
E aí o diabo se apropria disso, meu irmão, para tentar roubar a sua comunhão com Deus. Aí Satanás se apropria disso para interferir na sua comunhão com Deus. Mas o Salmo diz que nós devemos nos apresentar de maneira inculpável perante Deus. Os homens terão que comparecer a juízo. Há um verso em Romanos, no capítulo 8, eu quero ler com vocês, Romanos 8, 1 a 3, abra aí a sua Bíblia, o que é que diz? Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte, porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Quantas vezes você já leu esses versos? Quantas vezes você já leu? Verso 1: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pode ver que Espírito na sua Bíblia está de letra minúscula. É o Espírito do homem, é o poder de decisão do homem. Aí o escritor diz: aqueles que estão em Cristo e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, Espírito esse vivificado pelo Espírito Santo. Aí você pega o verso 2, porque a lei do Espírito, aí não é Espírito do homem, aí é Espírito Santo. Então o Espírito do homem precisa estar dominado pelo Espírito Santo, senão nós vamos cair numa filosofia chamada determinismo. O determinismo diz que o homem não é capaz de controlar a força interior que nele habita. O determinismo diz que grande parte das ações, as atitudes do ser humano não estão sujeitas a seu controle. Ele não consegue controlar. Então ele faz o que não deveria fazer, não porque quer, mas porque perdeu o controle. Inclusive, os advogados criminalistas usam o determinismo para defender os seus clientes. Quando alguém comete um crime bárbaro, ele tenta dizer que a pessoa não cometeu porque quis, mas foi induzida. E aí já coloca a pessoa numa condição de fragilidade psíquica. Diz: a pessoa tem problemas psíquicos, precisa de tratamento. E é por isso que muitas pessoas que cometem crimes bárbaros, ao invés de irem presas, são internadas no manicômio. Colocam lá para a pessoa fazer um tratamento. Tem desvio psíquico, tem problemas psicológicos fortes. O determinismo se apoia nisso. Mas a Bíblia não dá chance para a teoria do determinismo. A Bíblia diz que quando nós temos o nosso espírito sujeito ao controle do Espírito Santo, nós não agimos de maneira descontrolada. Nós temos o controle do Espírito de Deus sobre nossas ações. E aí o verso 3, ele diz: porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Se nós tivéssemos aqui uma outra tradução desse verso, nós íamos entender. O verso 3, na Bíblia parafraseada, ele diz mais ou menos assim: não estamos a salvo das garras do pecado, só pelo fato de conhecermos a lei de Deus, porque nós não podemos guardá-la, e não guardamos. Mas Deus pôs em ação um plano diferente para nos salvar. Enviou o seu Filho em corpo humano como o nosso, porém sem pecado, e destruiu o controle do pecado sobre nós.
dando-se a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados. Nós não temos condições de observar e guardar a lei, ninguém seria capaz. A Bíblia diz que pela lei ninguém se salvou, mas Deus enviou Jesus Cristo em forma de homem, e ele veio como ser humano, porém sem pecado, destruiu o controle do pecado sobre nós. Nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado, nós estamos debaixo do domínio de sua santidade, o Espírito Santo. Nós não estamos sujeitos à lei do determinismo ou à teoria do determinismo, não. Nós estamos sujeitos à orientação do Espírito Santo. Nós somos inculpáveis diante de Deus, porque Jesus Cristo já pagou o preço dos nossos pecados. Dá para dizer glória a Jesus? É difícil. É isso que o texto quer dizer. O Senhor se oferece como sacrifício pelos meus pecados. Olha aí o amor de Deus. Olha aí a condescendência do amor de Deus. Ele se oferece pelos meus pecados para perdoar os meus pecados. Só Deus podia fazer isso. Quer dizer, ele paga o preço dos meus pecados para perdoar os meus pecados. Seria até compreensível se ele dissesse: não, eu pago o preço do pecado dele, mas em compensação o meu também é perdoado. Ele não tinha pecado. Ele diz: eu pago duas vezes. Eu pago o preço do pecado dele para que os pecados dele sejam perdoados. Eu pago o preço do pecado dele para que o pecado não tenha domínio sobre ele. Eu glorifico a Deus esta noite. Eu continuo sendo um pecador. Geneticamente eu sou pecador. Eu trago a genética espiritual pecaminosa do meu primeiro pai, chamado Adão. Mas o pecado não tem domínio sobre a minha vida. Eu não estou debaixo do domínio do pecado, eu estou debaixo do domínio do Espírito Santo. Se você pode entender isto, solte a sua voz por um instante e glorifique a Deus. Isto é ser inculpável perante Deus. Conta-se a história de um menino que ganhou do seu pai um barquinho muito bonito, e ele pegou e foi num riachozinho perto da sua casa. Ele foi brincar com o barquinho, colocou o barquinho nas águas e começou por alguns minutos a orientar o barquinho e a se distrair com o barquinho nas águas. Mas de repente ele se descuidou um pouquinho, e a corrente d'água levou o seu barquinho para outra margem do riacho, e ele não conseguiu mais alcançar o seu barco, e o barquinho foi embora. E ele ficou triste, chorou, lamentou a questão do barco. Ele havia comprado aquele barco com um dinheirinho que o seu pai lhe havia dado, uma mesada que seu pai lhe havia dado, e ele adquiriu o barquinho. Foi um presente do pai. O pai esforçou para que ele tivesse o barco. Os dias passaram, e um dia ele está passando em frente de uma loja na pequena vila onde ele morava, e quando ele olha na vitrine, o que ele vê lá? O seu barquinho. O barquinho que ele havia perdido no riacho há alguns meses atrás. Ele corre para o dono da loja e diz: meu senhor, esse barquinho que está aí é meu. Eu perdi esse barquinho, eu fui brincar com ele no riacho e as águas levaram o barco embora. Ele é meu, eu quero o meu barco. O dono da loja disse: não, é meu, eu comprei. Alguém veio, me ofereceu e eu comprei. Se você quiser de volta, você precisa comprá-lo, ele está aí à venda. E o menino entrou em desespero e correu, pediu dinheiro para os parentes, para os tios, para o pai, para a mãe, arrecadou todo o dinheirinho que tinha, abriu lá o cofrinho, tinha umas moedas, e ele juntou todo aquele dinheiro e foi na loja com um pacote de moedas na sua mão. E chegou para o dono e disse: quanto é que o senhor quer do barco? E o homem colocou o preço, e ele jogou aquele saco de moeda no balcão, diz: conta aí as moedas, veja se elas são suficientes. E o homem contou, e quando terminou de contar, disse: é o preço exato do barco, você pode levá-lo. Tirou o barco da prateleira e colocou nas mãos do menino. Ele pegou o barco, abraçou junto ao seu peito e apertou o barquinho e disse: agora
você é meu 2 vezes. Primeiro, porque você já foi quando eu o ganhei de meu pai. E agora, você é meu de novo, porque eu o resgatei, eu o comprei. O Senhor olha para nós, é exatamente esta imagem que Ele tem de cada um de nós. Quando Ele olha para um salvo que está sob o domínio do Espírito Santo, Ele disse: você é meu 2 vezes. É meu porque eu te criei, é meu porque eu te formei, é meu porque eu te dei a vida, mas é meu porque eu te comprei e te resgatei e te perdoei através do sacrifício de Jesus Cristo, meu filho. Nós não somos culpados perante Deus, porque o sangue de Jesus Cristo apaga todas as nossas culpas. Se você pode entender isto, solte a sua voz e diga glória a Jesus comigo. Tenho certeza que você foi alcançado com a bênção de Deus através da palavra que foi ministrada há instantes. Eu quero agora orar por você. Você que me assiste aqui todas as noites. Você que tem recebido milagres de Deus através desse programa e crê que Ele pode fazer ainda novos milagres. Eu quero orar por você agora, quero orar pela sua família, quero orar pela sua casa, quero ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida. Ore comigo. Querido Pai, eu glorifico o Teu precioso nome pelo privilégio que tive de ministrar a Tua palavra e de apresentar este programa, que eu tenho certeza que está no Teu coração e tem sido um canal de bênçãos para muitas pessoas. Agora, Senhor, eu ministro na autoridade do nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Eu ministro bênçãos para as pessoas que me assistem neste momento. Aqueles que estão enfermos, que o poder curador das Tuas mãos e da Tua palavra, Senhor, possa tocar estas pessoas agora, levantando aquele que está no leito, levantando aquele que está prostrado, colocando de pé completamente são. Eu ministro também a Tua bênção em favor daqueles que têm um problema para ser resolvido. A justiça diz que não há solução, mas o Senhor é o advogado por excelência, e todas as causas que são colocadas em Tuas mãos, elas são resolvidas de forma satisfatória. Portanto, ó Deus, nós colocamos diante de Ti as causas dos Teus filhos, os problemas daqueles que me assistem neste momento, e eu peço, Senhor, que Tu entres com providência para que estas pessoas sejam alcançadas pelo milagre da solução dos problemas. Pai querido, eu ministro também a Tua bênção espiritual sobre a vida daqueles que estão me assistindo nesta hora, que eles possam ser renovados no seu ânimo, restaurados na sua comunhão contigo. Pai eterno, em nome de Jesus, eu oro. Amém. Eu agradeço a sua audiência. Espero encontrá-lo aqui no nosso programa de amanhã e quero lembrá-lo também que nós precisamos da sua ajuda para continuarmos com este programa. Portanto, se você quer nos ajudar, se você pode nos ajudar, faça aí a sua contribuição para o programa Fé em Ação. Você vai a um Banco Bradesco, a agência 6250, a conta é 71.000-8, Associação Fé em Ação. Você pode fazer uma transferência via internet, você pode ir a uma agência bancária, faça a sua contribuição. Nós precisamos da sua ajuda para continuarmos com esse trabalho, que é o de abençoar vidas, ou de conquistar vidas, ou de restaurar vidas. Deus te abençoe, uma boa noite de descanso e de paz, e até amanhã, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Até lá, Deus te abençoe.